Meu querido aluno, minha querida aluna daqui do Tec Concurso, que grande alegria voltar para mais um bloco, onde estamos estudando as chamadas estabilidades provisórias, as garantias provisórias no emprego, que são um subtópico dentro do tópico maior, extinção do contrato de trabalho. Nós vimos que essas garantias provisórias, elas impedem a despedida imotivada ou sem justa causa do empregado chamado empregado estável. Aquele empregado que, por força da Constituição, da lei ou do entendimento sumulado do STF ou do Tribunal Superior do Trabalho, ele tem situações que obstam a despedida sem justa causa. Nós vimos que esses empregados podem ser despedidos se praticarem falta grave que legitima a justa causa, mas que estão protegidos contra a despedida sem justa causa. É interessante que consideremos, dentro desse particular, o conteúdo normativo da possibilidade de reintegração ou indenização equivalente do empregado estável. Isso é muito comum quando nós pensamos, inclusive, na possibilidade de reintegração e até mesmo na ideia posterior de pedido extra ou ultra petita. A gente vai ver tudo isso aqui numa interface entre o direito material e o direito processual do trabalho. Agora vamos para o tópico da possibilidade de reintegração ou de indenização equivalente desse empregado estável. Olho na tela, análise normativa e explicação do artigo 495 e também do artigo 496 da Consolidação das Leis do Trabalho. Venha comigo, olhe para cá. Possibilidade de reintegração ou indenização equivalente. Artigo 495 e artigo 496 da CLT. O artigo 495 diz assim, gente, preste atenção. Reconhecida a inexistência de falta grave praticada pelo empregado, fica o empregador obrigado a readmiti-lo no serviço e a pagar-lhes os salários a que teria direito no período da suspensão. Então veja, reconhecida a inexistência de falta grave praticada pelo empregado, digamos que eu digo que o dirigente sindical subtraiu valores da empresa. Ele diz, não subtrair, eu digo subtrair, eu suspendo ele e apresento um inquérito judicial para apuração de falta grave. Olha para cá. Se no processo judicial fica reconhecida a inexistência de falta grave, ele não subtraiu nada, foi você que foi desorganizado, foi outra pessoa que pegou o dinheiro, não houve subtração, não há prova do fato. Então, olha para cá. Fica o empregador obrigado a readmiti-lo no serviço, ou seja, ele vai continuar a realizar seu trabalho, e a pagar-lhe os salários a que teria direito no período da suspensão. Ou seja, mesmo que ele não tenha trabalhado naquele período de suspensão, enquanto corre o processo, se ficar provado que não houve a falta grave, ele vai ser readmitido e vai receber os salários do período, como se estivesse trabalhando, apesar de não estar trabalhando. É isso que nos diz o artigo 495 do texto consolidado. O artigo subsequente, o artigo 496, ele também nos traz uma ideia importante sobre este tema. Preste atenção. Artigo 496 da CLT. Quando a reintegração do empregado estável for desaconselhável, dado o grau de incompatibilidade resultante do dissídio, especialmente quando for o empregador pessoa física, o Tribunal do Trabalho poderá converter aquela obrigação em indenização devida nos termos do artigo seguinte. Vamos ler isso aqui de novo, que é bem interessante para não ter erro. Quando a reintegração do empregado estável for desaconselhável, dado o grau de incompatibilidade resultante do dissídio, especialmente quando for o empregador pessoa física, o Tribunal do Trabalho poderá converter aquela obrigação em indenização devida nos termos do artigo subsequente. Olha para cá. Quando a reintegração do empregado estável for desaconselhável, o clima é de guerra. Se deixar junto, pode ser que eles briguem, que eles venham a até se agredir fisicamente. Dado o grau de incompatibilidade resultante do dissídio, especialmente quando for empregador pessoa física, aí não é pessoa jurídica, né? Não é impessoal. Pessoa física é seu José, que você está vendo ali todo dia. Pessoa física, às vezes, é o patrão e a empregada doméstica. Houve um disse-me-disse, houve um quebra-pau, houve uma briga. Imagina colocar essa criatura gestante de novo nesse ambiente. Vai perder o menino, vai ter um aborto espontâneo. Então, nessas circunstâncias, e o magistrado analisará casuisticamente, ou seja, quando a reintegração do empregado estável for desaconselhável. O que é desaconselhável? É uma cláusula geral. É uma cláusula, um conceito que vai permitir o que? Uma análise aberta. Então, o Tribunal do Trabalho poderá converter
aquela obrigação de indenização devida. Não é obrigação de reintegrar, vai ser convertida em obrigação de pagar salário daquele momento, daquele período, sem colocá-lo no posto de trabalho novamente. Artigo 497 da CLT diz assim: extinguindo-se a empresa sem a ocorrência de motivo de força maior, ao empregado estável é garantida a indenização por rescisão do contrato por prazo indeterminado, paga em dobro. Extinguindo-se a empresa sem ocorrência de motivo de força maior ao empregado estável, é garantida a indenização por rescisão do contrato de trabalho por prazo indeterminado, paga em dobro. Isso é de importância vital. Olhe para cá. Se a empresa se extinguiu, o estabelecimento fechou, e aqui ele diz, sem ocorrência de motivo de força maior. Como assim, Bruno? Como assim sem ocorrência de motivo de força maior? Qualquer tipo de circunstância que legitime a força maior afasta aqui essa possibilidade de aplicação. Extinguindo-se a empresa sem a ocorrência de motivo de força maior. Extinguindo-se a empresa sem a ocorrência de motivo de força maior. Porque, por exemplo, não teve uma boa operação, porque não teve uma boa gestão, porque, enfim, decidiram encerrar a empresa. Isso não é força maior. Isso aí é risco do negócio. Olha para mim. Risco do negócio não se confunde com força maior. A empresa falhou. Empresas falham, empresas quebram. Empresa é atividade econômica organizada de produção e circulação de bens e serviços. À luz do artigo 966 do Código Civil, elas quebram, elas falham. Quem começa o empreendimento tem riscos. Risco do negócio. Isso acontece. Mas força maior é fato do príncipe. Força maior é veio uma pandemia, Covid-19, ninguém estava esperando. Então você monta um estabelecimento, contrata, faz uma projeção, vê uma força maior. O Brasil é invadido pelo Uruguai, começa uma guerra, isso é força maior. Não ocorrendo força maior, aquele acontecimento inevitável, imprevisível, o nome está dizendo força maior, aquela cláusula que termina para afastar uma responsabilidade. Ao empregado estável despedido, é garantida a indenização por rescisão, como se fosse um contrato por prazo indeterminado, paga em dobro. Paga, repito, em dobro. Artigo 497 da CLT. Venha comigo. Extinguindo-se a empresa, repito, sem a ocorrência de motivo de força maior, ao empregado estável despedido, é garantida a indenização por rescisão do contrato por prazo indeterminado, paga em dobro. Paga em dobro. Ó, no caso de ação ajuizada após o fim do período de estabilidade e também da possibilidade de julgamento extra petita. Vamos repetir isso aqui. No caso da ação, da demanda judicial, ajuizada após o fim do período de estabilidade e da possibilidade de julgamento extra petita. Sobre esse tema, gente, vamos nos debruçar, vamos analisar o conteúdo normativo do enunciado 396 da súmula do Tribunal Superior do Trabalho. Olhe comigo. Inciso 1 diz assim: exaurido, quer dizer terminado, finalizado, o período de estabilidade, exaurido o período de estabilidade, são devidos ao empregado apenas os salários do período compreendido entre a data da despedida e o final do período de estabilidade, não lhe sendo assegurada a reintegração no emprego. Vou repetir. Exaurido o período de estabilidade, são devidos ao empregado apenas, tão somente, os salários do período compreendido entre a data da despedida e o final do período de estabilidade. Esse lapso temporal aqui, você tem direito ao quê? A salário. Mas, não lhe sendo assegurada
a reintegração no emprego. Claro, porque exauriu o período de estabilidade. Você não pode reintegrar porque não tem mais aquela estabilidade. Mas existe um direito suprimido. Então, tudo bem. Se existe um direito suprimido, aquele período aqui da data da despedida, que não deveria ter acontecido já que ele tinha estabilidade, e o final do período da estabilidade, esse período é devido pelo empregador ao empregado pagamento desse salário. Inciso 2 diz assim: não há nulidade, presta atenção, que aqui é a interação do direito material do trabalho com o direito processual do trabalho. Prova de alto nível, prova de magistratura, prova de analista do TRT gosta disso. Então vamos lá. Não há nulidade por julgamento extra petita da decisão que deferir salário quando o período pedido for de reintegração, dados os termos do artigo 496 da CLT. Olha para mim. Quando nós falamos de julgamento, estamos analisando um pronunciamento jurisdicional. O pronunciamento do juiz ele pode ser um despacho, uma decisão dos magistrados, né, de uma forma ampla. O pronunciamento judicial pode ser um despacho, uma decisão, e essa decisão pode ser decisão monocrática ou pode ser uma decisão interlocutória, uma sentença ou um acórdão. São os pronunciamentos dos órgãos do Poder Judiciário. Despacho, decisão que pode ser monocrática ou interlocutória, sentença ou acórdão. Esses pronunciamentos judiciais, com exceção do despacho, eles põem fim à controvérsia. É isso que constitui um despacho, ou melhor, uma decisão jurisdicional. Portanto, pronunciamento jurisdicional é um gênero do qual você tem despachos e decisões. As decisões são interlocutória, monocrática, sentença e acórdão. Qual o detalhe? O detalhe é que quando nós pensamos na sentença, e quando nós pensamos também no acórdão, porque o acórdão nada mais é do que a manifestação sentencial feita por um órgão colegiado, ele vai seguir o processo com ou sem resolução do mérito, mas ele vai se debruçar sobre algo. Sobre o quê, professor? Sobre o pedido formulado na petição inicial. Isso vale para processo civil, para processo de trabalho, para processo intergaláctico. Veja, o pedido, grave isso para a sua vida em direito processual, fixa os limites objetivos da demanda. O pedido fixa os limites objetivos da demanda, de tal sorte que o magistrado, como regra, não poderá julgar quem do que foi pedido, ou citra petita. Ele não pode julgar além do que foi pedido, ele não pode julgar ultra petita, e ele não pode julgar fora do que foi pedido, ele não pode julgar extra petita. É a regra. Porém, nessa hipótese aqui, nós temos o que os processualistas laborais chamam de princípio da extra ou ultrapetição. Anota. Nesta hipótese aqui, súmula 396, inciso 2, conjugada com o artigo 496 da CLT, os processualistas laborais, os estudiosos do direito processual do trabalho, costumam chamar de princípio da ultra ou da extrapetição. Vamos entender. Ele diz aqui no item 2 da súmula 396, não há nulidade por julgamento extra petita, ou seja, fora do que foi pedido, da decisão que deferir salário quando o pedido for de reintegração, dados os termos do artigo 496. Você entendeu? Na minha petição eu não pedi salário. Eu pedi para o empregado ou empregada ser reintegrado ao posto de serviço. Bota ele de novo para trabalhar. Ele está dizendo que o juiz pode julgar fora do que eu pedi. Pode dizer assim, não vou botar para reintegrar não, vou dar o salário. Mesmo que você não tenha pedido, mesmo que você não tenha pedido. Dados os termos do artigo 496. E o que o artigo 496 me diz, professor? O artigo 496 da CLT diz que em alguns casos é desaconselhável, especialmente empregador pessoa física, que você faça o quê? Que você coloque aquele empregado ou empregada no posto de serviço de novo, pela animosidade, pela briga trazida pelo processo e pelas relações. Veja comigo o artigo 496, olhe para cá. Primeiro inciso 2 da súmula 396. Não há nulidade por julgamento extrapetita da decisão que deferir salário, quando o pedido for de reintegração, dados os termos do artigo 496. 496. Quando a reintegração do empregado estável for desaconselhável, dado o grau de incompatibilidade resultante do dissídio, especialmente quando for o empregador pessoa física. Olha para cá. Presta atenção. O Tribunal do Trabalho poderá converter
aquela obrigação e indenização devida nos termos do artigo seguinte. Aí quando você vai para a súmula 396, item 2, ele diz: não há julgamento intrapetita da decisão que deferir salário quando o pedido for reintegração. Ou seja, não há julgamento extrapetita quando o juiz converter aquela obrigação de quê? De reintegrar, porque é desaconselhável, dado o grau de compatibilidade decorrente do dissídio, em obrigação de pagar salário, ou seja, de indenização devida. É desta forma que nós fazemos a conjunção, o C/C, da súmula 396, inciso 2 do Tribunal Superior do Trabalho, com o artigo 496 da CLT. Gente, isso aqui é chamado pelos estudiosos do direito processual do trabalho de princípio da ultrapetição ou ainda de princípio da extrapetição. Quando ainda que não haja pedido de indenização ou de pagamento de salário, o magistrado ele admite a conversão do pedido de reintegração em pedido de pagamento salarial e indenização. Por quê? Pela animosidade, porque é desaconselhável que aquele empregado ou empregada volte ao posto de trabalho. É assim que se analisa essa disciplina normativa no que pertine a esse particular. Gente, vamos para mais um bloco dentro de alguns instantes, mas fazendo uma breve recapitulação desse bloco, o que a gente tem aqui de mais importante? Olhe para cá. Olho na tela. Possibilidade de reintegração e indenização equivalente, artigo 495 e 496 da CLT. Reconhecida a inexistência de falta grave praticada pelo empregado, fica o empregador obrigado a readmiti-lo no serviço e a pagar-lhe os salários a quem teria direito no período da suspensão. Então, eu digo que você cometeu falta grave, lhe suspendo. Não fica provado que existiu falta grave, você volta ao trabalho e vai receber tudo que deveria ter recebido, mesmo sem estar trabalhando. 495 da CLT. 496 da CLT. Quando a reintegração do empregado estável for desaconselhável, olhe para cá. Quando a reintegração do empregado estável for desaconselhável, dado o grau de incompatibilidade resultante do dissídio. Por que é desaconselhável? Porque o pau quebrou, porque teve guerra, porque eles só faltam se matar, porque eles estão como gato e rato. É desaconselhável o quê? A reintegração. Especialmente quando for o empregador pessoa física, que é mais pessoal a relação. O Tribunal do Trabalho poderá converter aquela obrigação em indenização devida nos termos do artigo seguinte. Pode converter aquela obrigação, com a obrigação de reintegrar, em indenização devida. Tudo isso está em harmonia com a súmula 496 do TST, no item 2. O que diz a súmula 496 do TST, no item 2? Ela diz assim, presta atenção. Não há nulidade por julgamento extrapetita, por decisão que deveria salário, quando o pedido for de reintegração, nos termos do artigo 496. Ou seja, a súmula 396, inciso 2, ela dialoga, ela conversa, ela tem fundamento em aplicação com o artigo 496 da CLT. O artigo 497, nós vimos, diz: extingue-se a empresa extinguindo-se a empresa sem a ocorrência do motivo de força maior, ao empregado estável despedido é garantida a indenização por rescisão do contrato por prazo indeterminado, paga em dobro. Ele vai receber em dobro esse pagamento. Isso aqui também é valioso. Extinguindo-se a empresa sem a ocorrência de motivo de força maior. Repito, não foi por força maior, não foi por um terremoto, não foi por uma guerra, não foi por uma Covid que surgiu do nada. Não. Há risco do negócio, a empresa quebrou, empresas quebram. Corpos quebram. Tudo bem? Aqui é por um motivo de força maior. Extinguindo-se a empresa sem ocorrência de motivo de força maior, ao empregado estável despedido é garantida a indenização por rescisão do contrato por prazo indeterminado, paga em dobro. Artigo 497 da CLT. A ação ajuizada após o fim do período de estabilidade e julgamento extrapetita. Acabamos de ver. Exaurido o período de estabilidade, são devidos apenas aos empregados apenas os salários. No período compreendido entre o quê? Entre a data da despedida e o final do período da estabilidade. Não lhe sendo assegurada a reintegração do emprego. Não tem assegurado para si que ele vai ser reintegrado. Mas, olhe para cá, exaurido o período de estabilidade, são devidos aos empregados apenas os salários do período compreendido entre a data da despedida e o final do período de estabilidade. Por fim, não há nulidade por julgamento extrapetita da decisão que deferir salário,
quando o pedido for de reintegração, dados os termos do artigo 496. Por quê, gente? Pela incompatibilidade, porque é desaconselhável essa junção. Esse foi um bloco importante, que costuma também ser cobrado em avaliações. Próximo bloco, avançamos com o conteúdo tratando das estabilidades. Até daqui a pouco.